Eu me peguei aqui pensando sobre o lobo mau, sim, aquele lobo recorrente em histórias de contos de fadas. Em específico aquele lobo da história dos Três Porquinhos. O que me chamou a atenção e quase ninguém repara, é o fato daquele lobo possuir superpoderes, e não é qualquer coisinha não, ele é bem poderoso. Deixa eu te explicar. O que todo mundo já sabe é que ele pode bufar e soprar casas de madeira e palha. Palha em si é um material bem leve, possuindo pouca densidade, mas palha quando amarrado principalmente para formar um abrigo como uma casa, se torna extremamente mais denso e mais difícil de ser destruído. Porém o lobo mau simplesmente vai lá, e desfaz uma casa de palha com um sopro como se não fosse nada. Para você ter uma ideia, a força necessária para um vento forte precisa ter para desfazer um abrigo de palha amarrada. Um vento comum não faria nem cócegas. Para desfazer um abrigo de palha seria necessário um vento com velocidades próximas a 140 ou 160 km por hora. Isso gera uma pressão de 1000 pascais, é do nível de um furacão capaz de arrancar telhados e derrubar estruturas leves. E não é só a pressão, existe muita energia envolvida. O sopro do lobo mau teria que liberar algo entre 0,3 a 1 megajoule de energia. Para meios de comparação, isso é semelhante a um impacto de um carro disparando em alta velocidade, só que, concentrando tudo em um único jato de ar. Isso é muito absurdo quando paramos para analisar mais a fundo as capacidades do lobo mau. Agora vamos analisar o feito dele de desfazer uma casa de madeira. E já deixo claro, isso aqui é muito mais absurdo do que parece à primeira vista. Se curtir esse tipo de análise, deixa o like e se inscreve para apoiar o canal. Casas de madeira como as comuns em alguns países, são destruídas todos os anos por furacões. Ventos entre 140 a 180 km já são suficientes para arrancar paredes, telhados e colapsar estruturas leves. Ou seja, quando o lobo assopra ele está concentrado em um único ponto. E agora vamos para suas capacidades. Ele pode bufar e soprar pessoas tranquilamente, ele poderia pegar você caro espectador e arremessar longe com um sopro. E entre outras coisas como levantar poeira e criar cegueira, e até apagar incêndios. Meu amigo, o lobo mau não é pouca coisa não. Aí você me pergunta, então ele só pode destruir pequenos barracos e casas de madeira como as dos Estados Unidos. Eu aqui na minha casa de tijolos e concreto estaria seguro, e a verdade é que, não totalmente. O sopro do lobo mau, dependendo do nível de arquitetura da sua casa, levaria de base o telhado da sua casa de primeira, e ainda conseguiria estraçalhar suas janelas e arrancar as portas da sua casa, sem falar que o vento que iria circular dentro do cômodo, e poderia machucar você, se caso você não fosse atingido pelos estilhaços de vidro e madeira claro. Por mais que a alvenaria seja projetada para suportar ventos fortes, a estrutura da casa ainda poderia ser abalada de certo modo. E bom, essas são as capacidades do lobo mau. Me fala aí se você já conhecia ou se já parou para pensar o quão apelão esse personagem é. E se curtiu o vídeo, comenta aí, e se não curtiu comenta também. Valeu e falou!